Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso primeiro módulo do curso de GIMP aí, módulo de primeiros passos. Nessa aula nós começaremos a abordar um pouco da história do GIMP, né? Vamos entender onde o GIMP começou, né? E qual foi o processo pelo qual o GIMP passou nesses últimos anos aí, até ele se tornar, né, o que é hoje. A principal aí ferramenta de edição de imagens, né, para designers gráficos, livre aí como principal alternativa livre, né, a programas comerciais como o Photoshop, por exemplo, beleza? Então vamos abordar aqui os primeiros dias do GIMP. Antes, como de costume, eu já peço aí para que você já deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos novos aqui no canal. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso de primeiros passos do GIMP, que estamos disponibilizando gratuitamente aqui no YouTube. Eu vou deixar a playlist desse curso no canto superior direito da sua tela, para que você tenha acesso a todas as aulas dessa playlist dentro de uma sequência lógica. E se você quiser aprender o GIMP profissionalmente, utilizar o GIMP profissionalmente, nós temos um curso completo de edição de fotos com GIMP na nossa plataforma fechada, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira saber mais informações. Bom, então vamos lá. Bom, de acordo com Peter Mattis e Spencer Kimball, os criadores originais do GIMP, ao anunciar o GIMP 0.54, eles disseram o seguinte, segundo as palavras aí dos próprios. O GIMP surgiu das cinzas da horrível elaboração do projeto de uma turma de CS64, ou seja, uma turma aí de compiladores. O cenário era de manhã cedo. Segundo eles, né, eles estavam cansados tanto pelo sono quanto pela terrível experiência de ter de programar o compilador na linguagem Lisp. Os limites da paciência já tinham sido ultrapassados há muito tempo e mesmo assim, né, segundo ele, eles se mantinham aí focados aí no objetivo. E aí aconteceu. Segundo eles, um travamento de memória desordenado, comum de acontecer quando se programa em Lisp, graças à impossibilidade de alocar 17 megas que eram necessários, né, para gerar um simples analisador de gramática usando o IAC, uma biblioteca. E aí foi então que algo inacreditável aconteceu. Né? A partir desse travamento de memória, né, havia um olhar de desgosto, né, de desespero entre eles. Então o projeto ele se evaporou. E aí, diante dessa situação, eles tinham, né, chegaram à conclusão de que eles tinham que escrever alguma coisa, qualquer coisa, que fosse útil, né, e alguma coisa na linguagem C. Alguma coisa que não dependesse né, de listas alinhadas, né, para representar o bitmap. E foi aí, então, que nasceu o GIMP. Segundo os criadores, né, os próprios criadores, assim como a Fênix Gloriosa, né, uma nova vida nasceu das cinzas incineradas do Lisp e do IAC. Ideias brotavam, decisões foram tomadas e o GIMP assim começava a ganhar forma. Segundo os próprios criadores, eles chegaram a um consenso de que deveria ser um programa de manipulação de imagens. Um programa que deveria pelo menos reduzir a necessidade de usar programas comerciais do Windows ou do Mac, né? Um programa que seria capaz de prover características que faltavam nas demais ferramentas de pintura e edição de imagem. Um programa que ajudaria a manter a longa tradição Unix, né, de aplicações excelentes e gratuitas. E 6 meses depois, eles haviam chegado na fase beta. Né? Eles queriam publicar o programa, né, agora, no momento, né, para começar a trabalhar em questões como problemas de compatibilidade e estabilidade nas diversas plataformas. Eles também sentiram que naquele momento o programa já estava usável e gostariam de ver outros programadores desenvolvendo plugins e implementando suporte a vários outros formatos de arquivo.
E aí nós temos aí a versão 0.54, que é a primeira versão do GIMP. A versão 0.54 foi lançada em fevereiro de 1996 e chamou a atenção por ser o primeiro programa livre de edição de imagens profissional. E por isso, né, o GIMP ele é um patrimônio aí dos software livres, né? Porque ele foi o primeiro aí, o pioneiro aí, né, de uma série de aplicativos, de softwares livres aí para designers gráficos, né? Pois foi ele que abriu o caminho aí para vários outros aí que surgiriam, como o Inkscape, que é mais voltado para edição vetorial, o Krita, que é voltado para edição, para pintura digital, o Scribus para edição, design editorial, o LibreOffice, que era uma alternativa aí ao Office da Microsoft, né? Então, o GIMP ele vai abrir caminho aí para vários outros programas aí de design e de produtividade, né? Que são aí livres, né? Programas livres. Então, o GIMP ele foi o primeiro programa livre que podia competir com grandes programas de manipulação de imagens comerciais, a saber, o Photoshop da Adobe e o Photopaint, né? Depois passou a ser Paint Shop Pro da Corel, beleza? Então a versão 0.54 ela foi um lançamento beta, mas era tão estável que você poderia usá-lo no seu trabalho diário. No entanto, uma das maiores desvantagens dessa versão era que o conjunto de ferramentas, né, como as barras de rolagem, os menus, as caixas de diálogo, elas foram construídas com Motif. O Motif era uma biblioteca de widgets, só que era uma biblioteca comercial. E isso era um grande inconveniente para sistemas como o Linux, porque quem quisesse usar a versão mais rápida, com ligação dinâmica do GIMP, teria que comprar essa biblioteca, o Motif. E além de que muitos desenvolvedores eram também estudantes que utilizavam o Linux e que não poderiam bancar a compra dessa biblioteca. E aí nós temos a versão 0.60, que foi lançada em julho de 1996. O programa ele havia estado sob o desenvolvimento de Spencer e Peter por 4 meses. As principais novidades de programação foram as novas ferramentas GTK, que é o kit de ferramentas do GIMP, e o GDK, que é o kit de desenho do GIMP, e que acabavam assim com a dependência do Motif. Então, para o artista gráfico, a 0.60 estava cheia de novas ferramentas, como camadas básicas, ferramentas de pintura melhoradas, né, com amostras de subpixel, espaçamento de pixel, um aerógrafo melhorado, modos de pintura, dentre outros recursos. A versão 0.60 foi uma versão de desenvolvimento e não foi lançada com objetivo de uso intenso. Ela serviu como campo de trabalho para a versão 0.99 e a versão final 1.0, sendo que funções e melhorias puderam ser testadas, abandonadas ou alteradas. Você pode pensar na versão 0.60 como a versão alfa da 0.99. E aí nós temos a versão 0.99. Em fevereiro de 1997, essa versão ela entra em cena. Então, juntos com outros desenvolvedores, Spencer e Peter fizeram diversas alterações no GIMP e adicionaram ainda mais características. As principais diferenças eram a nova API, que é a sigla em inglês de Interface de Programação de Aplicativos, e a PDB, que tornou possível escrever aí scripts, né, para o GIMP. Os scriptfuls ou macros agora eram capazes de automatizar ações que você normalmente faria de forma manual. O GTK e GDK, né, os kits de ferramenta de desenho, também foi alterado e agora se chamava GTK+, né? E além do mais, a 0.99 ela utilizava uma nova forma de gerenciamento de memória baseada em mosaicos que permitia carregar grandes imagens do GIMP.
Então carregar uma imagem de 100 megas no GIMP não era um problema. A versão 0.99 também introduziu no GIMP um novo formato de arquivo nativo chamado XCF, né, que continua em vigor até as versões atuais. A nova API ela tornou fácil escrever extensões e plugins para o GIMP. Diversos plugins e extensões foram criadas, tornando o GIMP ainda mais útil, como o Sané, que permite escanear imagens diretamente para o GIMP. No verão de 1997, o GIMP chegava na versão 0.99.10. E o Spencer e Peter eles tiveram que abrir mão de grande parte de seu suporte, já que eles se graduaram e começaram a trabalhar. No entanto, os demais desenvolvedores do GIMP continuaram a trabalhar sob o comando de Federico Menard para preparar o GIMP para o seu grande momento. Em setembro de 1997, o GTK+ se separou do GIMP. O GTK+ foi reconhecido como uma excelente ferramenta e outros desenvolvedores começaram a usá-lo para suas próprias aplicações. Em outubro de 1997, o GIMP congelou suas características. Isso significa que novas ferramentas não seriam adicionadas às bibliotecas de núcleo do GIMP e ao programa. A versão 0.5 do GUM, sigla para o Manual de Usuário do GIMP em inglês, também estava sendo lançada em meados de outubro de 1997. O trabalho de desenvolvimento continuava para tornar o GIMP estável e pronto assim para a versão 1.0. Beleza? Bom, galera, nós daremos uma pausa, né, sobre esse tema da história do GIMP. Na próxima aula nós falaremos aí sobre a virada de versão do GIMP, né, a versão 1.0, beleza? E dessa forma aí nós encerramos essa aula de hoje. Então mais uma vez eu peço aí para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se possível compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, indique para um amigo seu que esteja interessado em aprender um programa livre e gratuito de design gráfico, que é o GIMP, beleza? Ajuda a gente a difundir esse conteúdo para o maior número de pessoas possível. Então eu fico por aqui, vejo vocês então na nossa próxima aula. Um forte abraço para vocês e até lá!